Seu coração disparou ao ver António, seu chefe e CEO da empresa de tecnologia em Lisboa, jogando um vaso contra a parede em um acesso de raiva. Ele me deixou, Miguel. Depois de tudo que eu fiz, gritou António, os olhos vermelhos de lágrimas não derramadas. Miguel, que por 5 anos havia sido o assistente fiel, organizando jantares românticos e enviando flores para o amante de António, sentiu um aperto no peito que não era só empatia. Desde que começara a trabalhar na Tecnova, uma startup inovadora no coração de Lisboa, Miguel havia se tornado indispensável para António. Aos 28 anos, Miguel era eficiente, discreto e, acima de tudo, leal. Ele gerenciava agendas, resolvia crises e, secretamente, facilitava os afares de seu chefe. António, um homem carismático de 35 anos, casado com uma mulher de família tradicional portuguesa, mantinha uma vida dupla, o marido perfeito em casa e o amante apaixonado por homens em segredo. Miguel sabia de tudo, pois era ele quem cobria as ausências, inventava desculpas e até ajudava a planejar encontros com Pedro, o último interesse romântico de António. Naquela manhã, no apartamento luxuoso de António no Chiado, Miguel tentava acalmar o chefe. Senhor, vamos pensar racionalmente. Pedro não valia a pena, disse Miguel, pegando os cacos de vidro com cuidado. António riu amargamente. Você sempre diz isso. Mas e se eu te disser que ele me traiu com meu próprio irmão? Miguel congelou. O irmão de António, João, era um conservador ferrenho, membro de uma família católica devota que via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Como isso havia acontecido? A revelação abriu um abismo de conflitos que Miguel nunca imaginara. Enquanto limpava a bagunça, Miguel recordava como tudo começara. 5 anos atrás, recém-formado em administração, ele entrara na Tecnova como estagiário. António o notara imediatamente por sua inteligência afiada e discrição. Você é o tipo de pessoa que eu preciso ao meu lado, dissera António na entrevista. Miguel, que lutava com sua própria orientação sexual em uma família de imigrantes angolanos rígidos em valores, viu no emprego uma chance de independência. Mas logo, tornou-se cúmplice dos segredos de António. A família de António era influente, o pai, um ex-deputado conservador, e a mãe, uma senhora da alta sociedade lisboeta. O casamento com Sofia era uma fachada perfeita, com 2 filhos pequenos que António adorava, mas que o prendiam em uma vida de mentiras. Miguel, por sua vez, nunca revelara sua homossexualidade. Seus pais, devotos católicos, o pressionavam para casar e continuar a linhagem. Ele vivia uma existência solitária, dedicando-se ao trabalho para evitar confrontos internos. Naquele dia, após a explosão de raiva, António pediu que Miguel investigasse o que havia acontecido entre Pedro e João. Use seus contatos, Miguel. Descubra a verdade. Miguel hesitou. Isso significava mergulhar mais fundo nos segredos da família, arriscando sua própria sanidade. Mas ele concordou, como sempre. Enquanto dirigia de volta ao escritório na Baixa, Miguel sentia um turbilhão de emoções. Porque ajudava António a perseguir amores impossíveis. Era lealdade ou algo mais profundo, que ele negava a si mesmo. No escritório, Miguel começou a ligar para conhecidos. Descobriu que Pedro, um artista boêmio de Alfama, havia se aproximado de João em um evento social. João, casado e pai de família, aparentemente sucumbira a uma curiosidade reprimida. A traição era dupla, Pedro traíra António, e João traíra seus próprios princípios. Miguel relatou tudo a António em uma reunião privada. Isso pode destruir sua família, alertou Miguel. António, com os punhos cerrados, respondeu, então vamos destruí-los primeiro. A decisão de António marcou o início de uma espiral. Ele instruiu Miguel a vazar informações anônimas para a imprensa, insinuando um escândalo envolvendo João. Miguel, relutante, obedeceu. Mas à noite, em seu pequeno apartamento em Barro Alto, ele questionava suas ações. Estou traindo meus próprios valores por ele, pensou. A pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal mas o preconceito ainda reinava em círculos conservadores, pesava sobre ele. Miguel via em António um reflexo de suas próprias lutas, o medo de ser exposto, a culpa de viver uma mentira. Dias depois, o escândalo explodiu. Jornais sensacionalistas publicaram rumores sobre João, sem nomes, mas o suficiente para abalar a família. António fingia surpresa em casa,
enquanto Miguel lidava com as consequências no trabalho. Sofia, a esposa de António, começou a desconfiar. Você passa tempo demais com esse assistente, disse ela em uma visita surpresa ao escritório. Miguel sentiu o peso da acusação implícita. Era ele o culpado por facilitar a infidelidade de António. Em uma noite chuvosa, António chamou Miguel para uma conversa urgente. Preciso de você mais do que nunca, disse, os olhos fixos nos de Miguel. Pela primeira vez, Miguel sentiu um arrepio que não era profissional. O que você quer de mim? Perguntou, a voz tremendo. António se aproximou, e o que veio a seguir mudaria tudo. O toque de António na mão de Miguel foi elétrico, um gesto que quebrou barreiras invisíveis. Miguel, você é o único que me entende, murmurou António, puxando-o para mais perto. Mas Miguel recuou, o coração aos saltos. Isso é loucura, senhor. Você está vulnerável agora. António insistiu, chame-me António. Esqueça as formalidades. Naquela noite, no apartamento, eles conversaram por horas sobre dores reprimidas, mas nada além disso aconteceu. Ainda assim, o ar estava carregado de tensão não resolvida. Nos dias seguintes, Miguel lutava com o conflito interno. Ajudar António a perseguir Pedro havia sido uma coisa, agora, ser o objeto de sua atenção era outra. Ele se via como um hipócrita, criticava a sociedade portuguesa por seu conservadorismo, mas vivia escondido. Seus pais ligavam semanalmente, perguntando sobre namoradas. Quando vais trazer uma moça para casa, filho? Dizia a mãe. Miguel mentia, dizendo que estava focado na carreira. Mas a verdade era que seu coração batia por homens, e agora, especificamente, por António. No trabalho, a tensão aumentava. O escândalo com João ganhou proporções. A família se reuniu em uma mansão em Cascais para uma reunião de crise. António levou Miguel como assistente, mas na verdade, para apoio moral. Lá, Miguel testemunhou o caos. O pai de António, furioso, acusava João de manchar o nome da família. Isso é uma abominação, bradava. João negava tudo, mas seus olhos traíam culpa. Sofia, sentindo algo errado, confrontou António, você sabe mais do que diz. Miguel, no canto da sala, sentia-se um intruso em um drama familiar. Após a reunião, António desabafou com Miguel no jardim. Meu pai me criou para ser perfeito, casado, com filhos. Mas eu sempre soube que era diferente. Miguel compartilhou sua história, a infância em Angola, a mudança para Portugal, a repressão. Meus pais me deserdariam se soubessem, confessou. Pela primeira vez, eles se abraçaram, um gesto de solidariedade que evoluiu para um beijo impulsivo. Miguel se afastou, aterrorizado. Isso não pode acontecer. Você é casado. A partir daí, a relação mudou. António começou a depender emocionalmente de Miguel, cancelando encontros com outros para passar tempo com ele. Miguel, dividido, ajudava no divórcio iminente, mas questionava: estou traindo Sofia e as crianças? A sociedade lisboeta fofocava sobre o CEO da Tecnova, e Miguel via olhares suspeitos no escritório. Um colega, Rui, o confrontou: você é mais que assistente, não é? Miguel negou, mas a semente da dúvida estava plantada. Uma noite, em um bar em Cais do Sodré, António declarou: eu te ajudei a perseguir Pedro, mas era você o tempo todo. Miguel riu nervosamente. Você está confuso. Mas no fundo, ele sentia o mesmo. Porém, a realidade bateu. Sofia descobriu mensagens no telefone de António. Ela o confrontou em casa, com Miguel presente como testemunha. Você e seu assistente. Isso é nojento, gritou ela. António defendeu: é amor, Sofia. Ela saiu, levando as crianças. O divórcio se tornou público, abalando a Tecnova. Acionistas questionavam a estabilidade de António. Miguel, como assistente, lidava com a imprensa, mas internamente, desmoronava. Seus pais souberam pelos jornais e ligaram: isso é verdade. Você está envolvido nisso. Miguel mentiu novamente, mas a culpa o consumia. Ele começou a questionar se o amor valia o preço, famílias destruídas, carreiras em risco. Em uma viagem de negócios a Porto, António pressionou por mais. Vamos assumir isso, disse.
Miguel hesitou. E a sociedade? Os preconceitos? Antônio respondeu: Portugal mudou. O casamento gay é lei. Mas Miguel sabia que leis não mudam corações. Eles discutiram, e Miguel fugiu para o hotel, chorando sozinho. Estou pagando o preço pela lealdade, pensou. De volta a Lisboa, o confronto com João escalou. João, sabendo da vingança de Antônio, ameaçou expor tudo. Você destruiu minha vida, agora eu destruo a sua, disse em uma ligação. Miguel interveio, marcando um encontro secreto. No terreiro do Paço, sob o sol poente, João revelou: Pedro me seduziu para me vingar de Antônio. Mas eu caí na armadilha. Miguel viu a dor no irmão de seu amante, outro homem preso em uma gaiola social. A revelação de João abalou Miguel. Então você também? Perguntou Miguel. João assentiu, envergonhado. Sempre neguei, como Antônio. Mas a família nos moldou assim. Eles conversaram sobre o peso do catolicismo tradicional em Portugal, onde a Igreja ainda influenciava opiniões. Miguel simpatizou: todos pagamos um preço. João pediu trégua, para a vingança. Miguel prometeu tentar. Ao contar a Antônio, a reação foi explosiva. Ele me traiu. Não merece piedade. Miguel argumentou: e se formos expostos? Pense nas crianças. Antônio cedeu relutantemente, mas a tensão entre eles cresceu. Miguel sentia-se um mediador em um campo minado, sacrificando sua paz mental. Noites insones o atormentavam, sonhando com rejeição familiar. A pressão social aumentou. Em um evento da Tecnova em Belém, jornalistas questionaram Antônio sobre rumores. Sua vida pessoal afeta os negócios? Perguntou um repórter. Antônio desviou, mas Miguel viu o estresse. Após, em particular, Antônio desabafou: quero você ao meu lado, abertamente. Miguel recuou: não estou pronto. Meus pais. Antônio insistiu: escolha, eu ou o medo. Isso desencadeou uma crise em Miguel. Ele visitou os pais em Setúbal, fingindo normalidade. Mas a mãe notou: você parece atormentado, filho. Miguel quase confessou, mas calou-se. E se eles me rejeitarem? Pensou. De volta, ele confrontou Antônio: você me usou para vingar Pedro, agora me usa para preencher o vazio. Antônio negou: eu te amo. Mas Miguel duvidava: era amor ou conveniência? O clímax veio em uma reunião familiar. O pai de Antônio convocou todos em Sintra. Lá, acusações voaram. Sofia, presente, revelou: Antônio me traiu com homens, e Miguel o ajudou. O pai explodiu: vocês envergonham a família. Miguel, defendendo-se, disse: é sobre amor, não vergonha. Mas o pai o expulsou: saia daqui, corruptor. Antônio defendeu Miguel, mas o dano estava feito. A família se dividiu, João apoiou secretamente, mas o pai deserdou Antônio. A Tecnova sofreu, ações caíram, funcionários pediram demissão. Miguel, culpado, pensou em renunciar. Eu causei isso, lamentou. Em uma noite solitária, Miguel recebeu uma ligação de Pedro. Você destruiu vidas, acusou Pedro. Miguel rebateu: você começou. Mas Pedro revelou: eu amava Antônio, mas ele sempre escolhia a família. Isso fez Miguel questionar: Antônio realmente mudara? Dias depois, Antônio propôs: vamos fugir para o Algarve, recomeçar. Miguel hesitou, pensando nas consequências. Aceitar significava abraçar sua identidade, mas perder tudo. Recusar era segurança, mas solidão. Ele escolheu confrontar seus pais primeiro. Em Setúbal, Miguel confessou: sou gay, e amo Antônio. A mãe chorou: Deus nos perdoe. O pai calou-se, mas não o expulsou. Preciso de tempo, disse. Miguel sentiu um alívio parcial, mas o preço era alto, a família abalada. De volta a Lisboa, Miguel aceitou a proposta de Antônio. Mas uma traição inesperada aguardava. Enquanto Miguel embalava suas coisas para o Algarve, uma mensagem anônima chegou: Antônio ainda vê Pedro. O coração de Miguel parou. Ele investigou, usando habilidades de assistente, e descobriu e-mails recentes.
Confrontou Antônio no escritório. Você mentiu. Antônio admitiu. Foi um erro, uma recaída. Miguel sentiu a traição como uma facada. Eu sacrifiquei tudo por você. A discussão escalou em um confronto emocional. Antônio implorou. Foi o stress. Eu te escolho agora. Mas Miguel, ferido, saiu. Ele vagou pelas ruas de Lisboa, refletindo sobre os 5 anos, lealdade cega, decisões erradas. Eu ajudei ele a perseguir outros, e agora sou traído, pensou. Buscando consolo, Miguel encontrou Rui, o colega. Em um café em Príncipe Real, Rui confessou, sempre soube sobre você. Eu também sou gay. Eles conversaram sobre a comunidade LGBT em Portugal, os avanços e os retrocessos. Rui aconselhou, não se defina por ele. Miguel percebeu que sua identidade ia além de Antônio. Mas a sociedade não perdoava fácil. Rumores no trabalho o isolavam. Acionistas pressionavam pela demissão de Antônio. Miguel, ainda assistente, mediava, mas internamente, debatia, perdoar ou seguir em frente. A pressão familiar pesava, seus pais ligavam, confusos. Isso é certo, filho? Perguntava a mãe. Antônio tentou reconquistar Miguel com gestos grandiosos, flores, jantares. Mas Miguel resistia. Em uma viagem a Évora, Antônio abriu o coração. Minha vida era uma mentira até você. Miguel cedeu um pouco, mas impôs condições, sem mais segredos. Eles reataram, mas a confiança estava frágil. O pai de Antônio, reconciliando-se parcialmente, exigiu, mantenha discreto. Antônio desafiou, não mais. Isso levou a um corte definitivo. As crianças sofreram, Sofia limitava visitas. Antônio pagava o preço da autenticidade com dor paternal. Miguel enfrentou sua própria família em uma ceia. O pai, relutante, disse, aceito, mas não aprovo. Era um progresso, mas Miguel sentia a ferida. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo e tradição, espelhava isso, amigos apoiavam, mas olhares julgadores persistiam. Um novo conflito surgiu, Pedro voltou, pedindo perdão. Em um encontro em Alfama, Pedro disse, eu errei, mas Antônio me usou. Miguel viu a manipulação. Fique longe, avisou. Mas Pedro vazou fotos antigas, alimentando escândalos. A Tecnova quase faliu. Miguel propôs uma reestruturação, focar em diversidade. Antônio concordou, e eles lançaram uma campanha pró-LGBT. Isso atraiu apoio, mas também boicotes conservadores. Miguel tornou-se símbolo involuntário, enfrentando o ódio online. Em uma noite de crise, Miguel questionou, valeu a pena? Antônio respondeu, sim, por nós. Mas uma decisão fatídica se aproximava. A campanha da Tecnova ganhou tração, mas trouxe inimigos. Um grupo conservador protestou fora do escritório, gritando pecadores. Miguel, vendo da janela, sentiu medo. Isso é o preço da visibilidade, pensou. Antônio o abraçou, juntos, superamos. Mas a traição de Pedro escalou. Ele processou Antônio por assédio, mentindo sobre o passado. Miguel testemunhou no tribunal em Lisboa, expondo verdades. Antônio nunca forçou nada, disse. O juiz absolveu, mas a mídia sensacionalista distorceu, CEO gay em escândalo triângulo amoroso. A família de Miguel reagiu, o pai ligou, furioso. Você nos envergonha. Miguel defendeu, é minha vida. Isso levou a um rompimento temporário. Sozinho, Miguel refletiu sobre escolhas, ajudar Antônio a custar amizades, família, paz. Antônio, grato, propôs casamento, vamos oficializar. Em Portugal, era possível, mas Miguel hesitava. E se for outro erro? Eles discutiram em uma viagem a Madeira, onde a beleza natural contrastava com a turbulência interna. Eu te ajudei a perseguir outros, mas agora duvido de nós, confessou Miguel. De volta, João interveio, Antônio sempre foi egoísta. Pensa em você. Miguel viu verdade nisso. Ele começou terapia, explorando traumas, repressão, lealdade tóxica. Eu me perdi nele, admitiu ao terapeuta. O clímax veio em um jantar familiar reconciliatório.
Sofia, amarga, revelou: António me traiu durante anos, com sua ajuda. Miguel pediu perdão: eu errei. Sofia perdoou parcialmente, pelas crianças. Mas António minimizou: era inevitável. Isso enfureceu Miguel: você não assume o dano. Eles romperam. Miguel renunciou, buscando independência. 5 anos foram suficientes, disse. António implorou: não me deixe. Mas Miguel partiu, mudando para Coimbra para recomeçar. Lá, ele encontrou uma comunidade acolhedora, trabalhando em uma startup inclusiva. Refletiu sobre lições: amor requer sacrifício, mas não autoanulação. Contatou a família, reconstruindo laços devagar. Meses depois, António apareceu: eu mudei. Perdi tudo sem você. Miguel, fortalecido, questionou: é real ou desespero? Miguel olhou para António à porta de seu novo apartamento em Coimbra, o homem que outrora idolatrara agora parecendo vulnerável. Entre, disse Miguel, cauteloso. Eles conversaram por horas, revivendo os 5 anos, as risadas no escritório, as noites de planejamento, as traições. António admitiu: eu usei você como escudo emocional. Mas aprendi o preço. Ele vendera a Tecnova, priorizando a família. Reconciliei com Sofia pelas crianças, mas como amigos. E com meu pai, estabeleci limites. Miguel compartilhou seu crescimento: terapia me ajudou a aceitar-me. Não preciso de você para ser completo. Mas o antigo afeto ressurgia. E se tentarmos de novo, honestamente? Perguntou António. Miguel ponderou: o risco de dor versus a chance de felicidade. Eles decidiram devagar, datas, sem pressa. Miguel apresentou António à sua família, que, relutante, aceitou. Se te faz feliz, disse o pai. A sociedade evoluía, Portugal celebrava o orgulho, mas desafios persistiam. Anos depois, eles casaram em uma cerimônia discreta no Douro, simbolizando redenção. Mas o passado assombrava: Pedro reapareceu em notícias, vítima de preconceito. Miguel refletiu: nossas escolhas afetam ondas. A história terminou com eles felizes, mas marcada por cicatrizes. Miguel, olhando o rio, pensou: o amor vence, mas a que custo? Será que trair segredos por amor é justificável, ou sempre leva à destruição?